nossa aula, fazer uma oração. Pai, muito obrigado por mais esse dia de vida, muito obrigado por essa semana, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em Teu nome, reunidos para aprender mais de Ti. Clamamos a Ti que o Senhor nos auxilie nesse momento de escola bíblica dominical, para que possamos ter uma melhor compreensão da Tua revelação, das Sagradas Escrituras, a palavra viva que transforma a nossa vida, palavra viva que discerne os desejos do nosso coração, que expõe as nossas fraquezas e que nos leva ao entendimento de quão dependentes somos de Ti, o quanto nós precisamos de Ti, o quanto nós estamos longe do ideal, estamos longe do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor nos dê, então, nesse momento, uma oportunidade para aprender mais de Ti. Pedimos que Teu Santo Espírito transforme o nosso coração, esteja nos moldando cada vez mais, conformando em nós a imagem do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no nome dEle em quem oramos. Amém. Se eu não falo de vocês, foi pouco tempo, mas sinto falta de dar aula, sinto falta de pregar, mas é bom demais estar de volta. Se eu falar alguma besteira hoje, a culpa é do fuso, tá bom? Tem que pôr a culpa em alguém. Alguma pergunta sobre a última aula? Sim, não? O Lucas explicou tudo direitinho. É mesmo? Só na minha aula que vocês ficam com dúvida, então? Então pronto. Então hoje a aula vai ser, por incrível que pareça, vai ser mais tranquila. E acredito que finalmente a gente vai chegar no final do primeiro capítulo. Tá certo? Vamos sair desse primeiro capítulo. E aqui, eu não sei se eu ia comentar com vocês, mas eu creio que é um comentário que vale a pena fazer. Eu acredito que o primeiro capítulo é o maior capítulo da Confissão de Fé de Westminster, né? Se eu não estiver enganado, é o único capítulo que tem 10 parágrafos. E uma das escolhas que eu fiz, que está tomando esse tempo todo, né? A gente está chegando 5 semanas para ver o primeiro capítulo, é porque eu entendo que esse capítulo ele é fundamental. Ele é fundamental porque se nós, como igreja, nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é a revelação de Deus para nós. E mais do que isso, a Bíblia é tudo o que Deus quis revelar a nós. Se a gente entender isso, se a gente entender que, então, na minha vida, na hora que eu precisar, é lá que eu vou encontrar as respostas para os meus problemas, 70%, 80% do problema da igreja vai embora. E eu não estou querendo trabalhar muito. Então, eu quero que os problemas vão embora. Porque parte do problema do pastor, como diria o meu tutor, é resolver problema que a gente não ajudou a criar. Essa é a vida do pastor, né? Parte dela é essa, né? Mas a ideia é que se a gente entender, então, as Sagradas Escrituras, a importância delas, o que elas significam para o crente, muito do nosso problema vai embora. E por isso, estamos gastando aí, eu diria que não é gastar, eu diria que é investir, fazendo trocadilhos semânticos aí, né? É investir tempo para nós como igreja, né? Então, parar de enrolar aqui. Pronto, vamos aqui. O Lucas acabou não, por questões de tempo, né? Ele também acabou não terminando o capítulo. Vamos terminar hoje aqui o parágrafo 8, né? O propósito é que a palavra de Deus, permanecendo nelas abundantemente, nelas as pessoas, né? Possibilite que as pessoas adorem a Deus de modo aceitável e possuam a esperança pela paciência e conforto e pelo conforto da Escritura. Uma coisa que me chama a atenção nessa frase aí? Aqui. Que as pessoas adorem a Deus de modo aceitável. Então, o propósito da palavra de Deus, um dos propósitos da palavra de Deus, é que nós adoremos a Deus de maneira aceitável. Se existe uma maneira aceitável de adorar a Deus, qual que é a verdade negativa dessa? Existe uma maneira errada. Existe uma maneira em que as pessoas acham que estão adorando a Deus,
mas de fato elas não estão. Por que elas não estão? Porque elas não estão seguindo aquilo que Deus prescreveu, aquilo que Deus deu a elas para que elas seguissem. Por exemplo, tem um texto no Antigo Testamento muito legal que mostra a importância de nós adorarmos a Deus de maneira adequada. Quem aqui eu já ouviu falar de Nadab e Abiú? Ergue a mão assim alto, só para eu ver. Tá. Então, Nadab e Abiú, o que a Bíblia fala que eles fizeram? Ofereceram fogo estranho. Por que esse fogo era estranho? Ele era uma cor diferente? Não. É porque não estava prescrito que eles oferecessem aquele tipo de fogo. E qual que é a consequência de oferecer o tipo de fogo que não estava prescrito? Morte. Deus mata aqueles dois. E eu fico pensando, se Deus fizesse o mesmo hoje, ia ser muito bom. Muito do meu problema como pastor seria resolvido. Porque, por exemplo, num certo sentido para a sociedade, pior do que ser crente é ser pastor. Então, quando eu me apresento, eu falo assim, eu sou pastor presbiteriano. A pessoa, presbiteriano, isso significa o quê? Que eu não sou os ladrões da TV. Eu não sou aqueles vagabundos que estão mercadejando a fé. Eu não estou aqui enganando a pessoa. Eu estou aqui servindo a Deus e tentando servir o povo de Deus. Isso me dá trabalho, então era mais fácil se Deus tivesse eliminado, mas não é o plano de Deus, né? Eu que sou ruim de coração. Então existe uma maneira agradável, uma maneira correta de se adorar a Deus. E é isso, nós só vamos aprender isso se nós tivermos contato com as Sagradas Escrituras. Por exemplo, vocês acham que é algo aleatório, ideia maluca do conselho, que a gente tem a liturgia do jeito que ela é? Ou será que existe algo por trás dessa liturgia? Então, se a gente for pensar, e normalmente a gente não tem esse costume, aproveita hoje que eu estou falando isso, né? E repare em cada sessão que a gente tem na liturgia. Hoje quem vai fazer a liturgia é o Lucas, certo? Aí o Lucas falou assim, vamos fazer uma oração de invocação. Agora nós vamos fazer uma leitura de convocação à adoração. Vai ver que existe primeiro, ordem. O culto de Deus é ordeiro, o culto de Deus não é bagunça. Não é capoeira, não é para ficar girando, não é para ficar latindo, não é para ficar rolando no chão, não tem nada disso. Isso não é lugar, aqui não é lugar para isso. E é isso, não é aqui. E também não vai ser na casa de Deus. Então você vai para algum outro lugar que você vai encontrar isso. Então isso é uma coisa. Então existe ordem no culto a Deus. Por quê? Porque Deus é um Deus de ordem. Deus não é Deus de bagunça. Tanto é que logo no começo da criação, o que Deus faz na hora que Ele cria? Organiza as coisas todas. Então Deus não gosta de bagunça, tá certo? Então existe uma maneira correta e a gente vai aprender isso através das Escrituras, né? Então olha só, Colossenses 3,16 fala: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como que a palavra de Cristo vai habitar ricamente em nós? Será que se eu deixar minha Bíblia no canto, fechada, lá em casa, juntando poeira, e aqui no Porto junta poeira, bastante poeira, vai ser assim que a gente vai habitar ricamente? Não. Vai ser deixando aberta no Salmo 92? Deixando as páginas amarelas da Bíblia, né, que é onde todo mundo deixa aberta, ela vai ficando... É lá? Não. Vai ser na nossa vida devocional. Vai ser na nossa vida diária com Deus. Vai ser na nossa vida de leitura das Sagradas Escrituras. Leitura sistemática, no sentido de fazer com frequência, fazer de maneira organizada, conectando as coisas que você leu no passado e você vai ler no futuro. Vai ser assim, vai ser vindo para cá, e aqui nós, como liderança, nós mantivermos um ensino adequado na escola bíblica, se nós mantivermos um culto adequado, vai ser assim que a palavra vai habitar ricamente no nosso meio. Essa é a ideia. Então vamos lá. Instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, uma vez que a palavra de Deus, a palavra de Cristo, habita ricamente em nós, no nosso meio, qual que é a consequência disso? A gente vai
instrução, que a gente está fazendo aqui. A gente vai se aconselhar mutuamente. A gente vai começar a fazer isso aqui, de que é começar uns aos outros a ajudarmos a superarmos os nossos problemas pessoais através das Escrituras, com sabedoria. Então, nós temos que melhorar um pouquinho, tá certo? Com sabedoria, começar em mim. E nós vamos louvar a Deus como? Com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então veja que existe uma maneira de se fazer isso, e tudo isso porque a palavra de Deus habita ricamente em nós. Então vejamos aí Romanos 15:4, né? Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso, pronto. Por isso que, num certo sentido, igreja presbiteriana é lugar de aprendizado, é lugar de ensino. Por isso que a gente preza por escola bíblica dominical, por isso que o meu sonho é ter a escola bíblica dominical tão cheia quanto o culto. E ambos cada vez mais cheios. Porque aqui é o lugar para se aprender sobre Deus, tá certo? E a fim de quê? Finalidade. Pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. Pergunta, o que é esperança? Todo mundo gosta de falar assim, eu tenho esperança. O que é esperança? Expectativa de que algo vai acontecer. Alguma outra definição? Fé? Alguma outra definição? Esperar aquilo que Deus tem para nós? Então, se esperança, a esperança cristã, sempre que eu estiver falando aqui de termos, eu falo de definição bíblica, né? Então, se esperança cristã é esperar o que Deus tem para nós, ela não pode ser uma expectativa. Ela é uma certeza. Então, a esperança cristã, a esperança apresentada nas Escrituras, e é por isso ela é a última que morre. É a última que morre? É porque nós temos a certeza de que Deus fará aquilo que Ele prometeu. Nós temos a certeza que Deus agirá de acordo com o seu caráter. Nós temos a certeza, então, daquilo que vai acontecer. Você pode não saber os detalhes, mas você tem certeza de que Deus vai permanecer fiel. Você tem certeza de que Deus vai nos salvar. Você tem certeza que no final vai dar tudo certo. E se não deu tudo certo, não chegou ao final, certo? Porque Deus não falha. Então a esperança cristã, ela é uma certeza, ela não é uma possibilidade, ela não é um pulo no escuro, não. Ela é uma certeza. Então vamos avançar aqui, porque eu falei que a gente ia terminar hoje, né? Então vamos lá. Então, parágrafo 9, são só 10, estamos quase lá, hein? A regra infalível de interpretação da Escritura é a própria Escritura. Portanto, quando houver a disputa sobre o verdadeiro e o pleno sentido de qualquer passagem, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser pesquisado e averiguado a partir de outros que falem mais claramente. Então, só deixa eu ler aqui o que o Van Dixhoorn fala, depois eu vou fazer algumas observações. Seja qual for o autor ou o texto que estamos tentando compreender, precisamos analisar o contexto. Partimos do princípio de que um autor está tentando se fazer entendido. E tentamos ver esse sentido quando lemos o livro de alguém. Essa é uma regra infalível de interpretação para a palavra de Deus. Então vamos lá. Eu falei no começo que Deus é um Deus de ordem. Segundo, Deus vai ser um Deus de confusão? Não. Então, se Deus não vai ser um Deus de confusão, será que Ele quer que nós entendamos a palavra dele? Sim. Então, se Ele quer que nós entendamos, existe a possibilidade para que a gente entenda. E como que a gente vai entender? Primeiro, a gente tem que ler, certo? Se a gente não lê, a gente não pode nem ter a dúvida. E quem habita em nós? O Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita em nós, então nós temos o auxiliador, aquele que faz a palavra falar. E não é ouvindo coisas, é o que ele fala ali no que está escrito. E ele vai mover o meu coração, então, a compreender aquilo que está escrito. Só que a gente leu, em algum tempo atrás, já perdendo noção do tempo aqui,
Algum tempo atrás nós lemos que Pedro falando sobre Paulo, creio que foi semana passada com o presbítero Lucas, Pedro falando assim, ó, tem aquele camarada meu lá, Paulo, ele escreve uns negócios que é difícil de entender. Pedro não estava falando que tudo que Paulo escreveu era difícil, mas que tinha umas coisas difíceis. Mas Pedro parece que não leu o que ele escreveu, porque tem umas coisas que Pedro escreveu que também é difícil. Mas no fim das contas, que eu acho que ele só escreveu, ele não leu, não fez a revisão, né? E essa é importante, né? Era inspirado, não precisava, né? Então esse é um negócio importante de que existirão passagens que vão ser mais difíceis. E aqui, regra básica. Você acha que eu começo... Pronto, quem gosta de matemática aqui? São os abençoados aí que gostam de matemática. A gente não começa... Vou pegar a base, pegar leve aqui. A gente não começa vendo equação de segundo grau na escola, começa? Você começa contando, depois você vai aprender a somar. 1 mais 1, 2, né? Como é aquelas coisas assim, né? E até vira o Hernandes e fala 1 mais 1, 1, né? Que é a conta do casamento. Adoro essas coisas. Mas Então, a gente não começa vendo a equação de segundo grau. Para a gente entender a equação de segundo grau, a gente tem que entender primeiro o quê? A do primeiro. Para entender do primeiro, eu tenho que entender o básico da matemática. É a mesma coisa que a escritura, de uma certa forma. Para eu entender textos mais difíceis, é importante que eu entenda os outros que são mais fáceis. Não parece ser óbvio isso? Mas o que nós, crentes cabeçudo, queremos fazer? A gente quer chegar nos textos mais difíceis, estou novo na fé. E eu quero entender como que vai ser a segunda vinda de Jesus Cristo. Mas calma, vamos ver o que você precisa fazer na tua vida primeiro. Ou então, brincar com uma pessoa que eu gosto muito aqui, eu quero entender se vai ter ou não vai ter esse casamento no céu. Será que nós vamos morar no céu? É uma outra pergunta. Mas será que a gente precisa começar por aí? Será que é esse o lugar para a gente começar a nossa conversa? Talvez não seja. Talvez existam ali os primeiros passos da fé para a gente entender a Escritura, para que um dia a gente tenha uma ideia melhor de coisas que Deus quis revelar no texto. E tem hora que a gente quer saber o que Ele não quis revelar. Tá certo? Então, nós damos coisas da teologia, né? O nome dessa regra de a Escritura interpreta a própria Escritura é analogia da fé. Então, algum dia você ouviu falar assim, analogia da fé. Analogia da fé é usar a Bíblia para explicar a própria Bíblia. Então, por exemplo, você vai lá e lê Romanos 9, onde fala que Deus amou a quem? Romanos 9. Amou a Jacó e... ele não amou Esaú. Aborreceu Esaú, antes de que fizessem qualquer coisa. Ali você já tem o ensino da predestinação. É o único texto? Não é o único texto. Mas tem como você contrariar esse texto? É só se você quiser distorcer o resto da Bíblia. Então existe uma área da teologia que é chamada teologia sistemática. Quem que já ouviu falar aqui da teologia sistemática? Sistemática não é porque ela é chata. Normalmente pessoa sistemática é chata, né? Eu sou. Então, a teologia é sistemática porque ela organiza assuntos e ela organiza esses assuntos à luz de toda a Escritura. Então, por exemplo, o que a gente sabe sobre Deus? A teologia sistemática vai pegar de Gênesis até Apocalipse e vai falar, ó, sobre Deus a gente sabe isso. Aí vai dar texto. Isso aqui, confissão de fé, é um documento de teologia sistemática. Então, a teologia sistemática ela organiza assuntos ao olhar para todas as Escrituras. Então, é de Gênesis a Apocalipse. Não tem igreja verdadeira que se fundamente só no Novo. E não tem igreja verdadeira que se fundamente só no Antigo, nos dias de hoje. Porque a igreja existiu só no Antigo, antes da vinda de Cristo. Mas hoje já não dá mais. Então a teologia sistemática faz isso. Então a teologia sistemática ela é importante porque ela vai pôr cerca na nossa imaginação. Quando eu estiver na Bíblia, tem coisas que eu não tenho direito de pensar. Por quê? Porque a Bíblia não me deixa pensar daquele jeito. Então é por isso que a teologia sistemática é importante. E a outra teologia que anda de mão dada com a teologia sistemática é a teologia bíblica.
que é um termo teológico, toda teologia é bíblica, nem toda teologia é bíblica, né? Mas é a ideia de que a partir de um texto eu extraia todo o significado dela. Então, por exemplo, quando eu vou me preparar para fazer uma pregação, a ideia principal é que eu vá usar a teologia bíblica para entender o que aquele texto está dizendo, para a partir de então eu estruturar a mensagem e pegar a teologia sistemática e cercar o meu pensamento para eu não falar besteira para vocês aqui. Mais ou menos essa é a ideia. E aí, para isso, eu vou usar a teologia pastoral para tentar entregar de um jeito que seja compreensível e agradável para vocês. Porque eu forçando vocês a ficar aqui pelo menos 50 minutos na mensagem, certo? Então, eu tenho que me esforçar do meu lado aqui também, né? Mas vamos avançar aqui. Então, a regra infalível, já falei bastante disso aqui, né? Olha o que o texto de Pedro fala, né? Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Não é por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: quantos autores tem a Bíblia? Quantos? 40. Mas, ao mesmo tempo, ela tem só um. Ela tem 40 autores humanos, mas todos esses 40 foram inspirados por um autor. É por isso que a gente tem 66 livros que não se contradizem. Esse é esse é um ponto importante. E se nós temos um autor só, não faz sentido eu usar passagens para que eu possa entender tudo? Por exemplo, o Novo Testamento fala sobre quem? Pô, já dei uma dica, né? Sobre Jesus. Sobre quem, né? Não faz sobre o quê? Eu falei sobre quem, né? Agora, quando Jesus veio, existia o Novo Testamento? Não. Quem aqui lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Vocês lembram disso aí? Vamos ver quem está crente hoje. Quem trouxe a Bíblia? Vamos abrir lá em Lucas 24. Se eu não estiver enganado, na minha Bíblia vai estar lá a passagem. Olha, não é que é isso mesmo? Então, 24, partir do 13. Vou ler aqui, ó, a partir do verso 15. Né? Aconteceu enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então, os dois discípulos caminhando. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém ignoras as ocorrências dos últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Mas Jesus era bem-humorado. E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, gente de Deus e todo o povo, e como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Aí, vamos ver aqui. Então, eles estavam com dúvida do que estava acontecendo, certo? Olha o verso 25. Então, lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração. Jesus também dava as pancadinhas, certo? Então, pronto. Jesus não era o Jesus hippie, paz e amor. Tá? Não era. Tire, se você tem essa imagem de que Jesus era um cara paz e amor, não era. Era amor, era paz, mas não do jeito que o povo pensa hoje. Então, honestos e tardos de coração para crer em tudo que... O que está escrito na Bíblia de vocês? Então, quem falou de Jesus também? Então, todo o Antigo Testamento fala sobre Jesus. Então, em vários momentos, Jesus vai discorrer e fala assim, você não presta atenção no que Moisés falou? Moisés falou sobre mim. Se vocês acreditassem em Moisés, qual que é a consequência disso? Vocês acreditariam em mim. Então, todo é um só autor, um só tema, e faz sentido, então, a gente usar as Escrituras para entender
as próprias Escrituras. Então, quando há uma questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, precisamos comparar a Escritura com a Escritura. Na verdade, vemos esse procedimento na própria Bíblia, onde os escritores da Escritura insistem em citar outros livros da Bíblia. Então, Paulo faz isso com frequência. Vocês não leram alguma coisa lá, tipo isso? Aí ele escreve lá, fala aqui, ó, Jesus é esse cara. Jesus é essa pessoa. Jesus é esse Messias. Então, aqui é uma imagem que o presbítero Lucas trouxe. O que vocês acham que é isso aí? Isso aqui são todas as referências cruzadas da Bíblia. Teve um matemático, então tem que ter um nerd, certo? Nerds são de Deus. Olha aqui, em que isso aqui é a escritura toda, né? De Gênesis a Apocalipse. E a maneira como as passagens estão aqui no meio. E aqui são citações diretas, citações indiretas. Parece um livro bem amarrado ou não? Parece. Por que parece? Porque é. Né? Então não basta ser, tem que parecer também, né? Pergunta de curiosidade aqui. No Novo Testamento, qual livro vocês acham que tem mais referências ao Antigo Testamento? Referências diretas, citações diretas, referências indiretas. Qual é o livro do Novo Testamento que vocês acham que tem mais referências ao Antigo Testamento? Oi? Hebreus? Quem mais? Mateus? Quem mais? Romanos? Lucas? Tá. Eu acho que eu ouvi alguém falando certo aqui, mas a pessoa não teve coragem de falar alto. Apocalipse. Foi a Sônia, certo? Então, Apocalipse é o livro do Novo Testamento que mais tem referências ao Antigo. Portanto, se você quiser entender Apocalipse, o que você tem que fazer primeiro? Tem que ler o Antigo. Então, tem um pastor amigo meu, que foi meu orientador de monografia, ele falava assim, normalmente jovem quer estudar Apocalipse. Vocês querem entender Apocalipse? Queremos. Então, nós vamos começar com Gênesis, a partir da próxima semana, e daqui a pouco a gente chega lá, né? Daqui a pouquinho. Então, segundo a conta que o matemático fez, não sei se validaram, mas são quase 64 mil referências cruzadas. Ah, tá bom, né? Tá bom. Eu nunca citei tanta coisa na minha vida. Mas vamos lá, então. Portanto, quando houver disputa... Isso aqui... Ah, tá. Tá, agora eu entendi o que o Lucas fez. Sobre qualquer verdadeiro e pleno sentido de qualquer passagem, sentido que não é múltiplo, esse texto pode ser pesquisado e averiguado a partir de outros que falem mais claramente. Então, olha esse texto de Atos 15. Conferem com isto as palavras dos... Então, aqui são os apóstolos, ali em Atos, assim, ó, confere isso lá com os profetas. E quem são os crentes que eram conhecidos por fazer isso? Os crentes de Bereia. Certo? Então, por isso que tem essa expressão que nós precisamos ser crente bereano. O que os crentes bereanos faziam? Paulo pregava, vamos ver se esse camarada está falando que é verdade. Ele abria lá e ia estudar o Antigo Testamento. Então, não engulam qualquer coisa que quem estiver aqui na frente fala. Não importa se sou eu, se é presbítero, se é... Confiram. A gente pode estar errado. E se a gente estiver errado, o que é para fazer? É para vir falar com a gente. Tá certo? Vem confrontar mesmo. Ó, tá aqui na Escritura. O senhor hoje pisou na bola pesado. Então pronto. Então olha só. Então confira lá com as palavras dos profetas como está escrito. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Quem que fez isso? Jesus, né? Ele não fez isso? Para que os demais homens busquem o Senhor e também os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Uma coisa importante que a gente tem que entender aqui. O que está entre parênteses ali? Qual que é o texto que está entre parênteses? Alguém pode ler para mim? Então, sentido que não é múltiplo, mas único. Isso significa que você não tem o direito de falar esse texto significa para mim isso aqui.
Nós não temos esse direito. Por quê? Porque o texto tem quantos sentidos? Vou fazer uma pergunta aqui. Se você for muito vaidoso, vai ser indelicado, mas crente não tem vaidade, certo? Quem aqui tem 40 ou mais anos de idade? Abaixa? Não, mais de 40, então pronto. Na nossa época, existia uma época em que quando a gente estava interessado em alguma pessoa, o que a gente fazia? Escrevia uma carta. Tá bom. O pessoal nem sabe o que é isso, acho que só tem um WhatsApp áudio de WhatsApp hoje em dia. Perderam a emoção, né? Aquela cartinha que demorava dias para voltar, você ficava no vácuo. E hoje fala assim, não, a pessoa tá me ghosteando, tá dando ghosting. Se catar, rapaz, tá te deixando no vácuo. Pergunta, quando você escrevia essa carta para a pessoa que você tinha interesse, quantos sentidos tinha naquela carta? Você tinha o seu interesse que queria ser atendido. Né? No fundo, eu te quero. Né? Era essa a ideia. A pessoa tinha o direito de interpretar a carta de qualquer forma? Não. Mas às vezes dava um jeito, né? Eu também te quero como amigo. Né? Aí hoje é o friend zone. Né? Nada, só colocar um nome novo, né? Então o ponto todo é que existe uma forma de você entender o texto. E a gente quer isso. E o que eu acho legal, com o tempo vocês vão começar a me conhecer, coisas que eu não gosto. E tem um monte de gente que pensa hoje em dia que eu não gosto. Porque ela não pensa, ela diz que pensa, mas é burra. E aí tem cara que é proponente de uma teoria, que é a teoria moderna de leitura, que o sentido do texto é aquele que o leitor põe. Não, isso é muito comum. Muito comum. Muito comum. E é os caras que pensam várias coisas bem interessantes que tem crente abraçando. Mas esses caras vão lá e pensam assim, não, que o leitor vai ler e ele se apropria do texto, e quando ele se apropria do texto, aquilo significa algo para ele, ele entende aquele texto de uma forma. Tá. E aí, o que fizeram? Eu amo essas coisas. Foram lá ler o livro dele e interpretaram de outro jeito. Ele falou, mas não foi isso que eu quis dizer. Pô, não, mas é isso que é o meu sentido. Não, mas não é. Então pronto, aprovado que a tese não funciona. Certo? Então, a Bíblia ela tem um sentido, um significado. Contudo, entretanto, todavia, isso não significa que eu possa aplicar só de uma maneira. Vamos abrir em Isaías 7. Isaías lá no Antigo Testamento, tá? A partir do verso 10. Isaías 7, 10. Está escrito assim na palavra do Senhor. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo... Então é Deus que está falando com Acaz, hein? Pede ao Senhor, teu Deus, um sinal. Quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acaz, porém, disse, não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta. Detalhe, essa resposta de Acaz foi uma resposta de um crente ou de um descrente? Uma resposta de descrente. Falso piedoso. Deus está falando para ele pedir o sinal. E ele fala assim, não. Ô, cara pálida, Deus está pedindo, Deus não pede, ele manda. Pede o sinal que eu vou te dar. Aí ele fala, não, jamais faria isso. E quando você lê a história de Acaz, você vai ver que não confiou no Senhor. Foi fazer pacto aí para poder fugir com medo da guerra, né? Mas tudo bem. 13. Então disse o profeta, ouvi agora, ó casa de Davi, você não vai pedir, mas eu vou te dar. É Deus mostrando quem manda no jogo, né? Acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Você não pediu, mas eu vou te dar. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho e lhe chamará Emanuel. De quem que está falando aqui? Será? O que essa virgem dá à luz é... O que está um pouquinho antes? Aqui é um sinal, certo? Sinal. A castinha que vê isso ou não?
um sinal tem que ser visto. Então, se Deus daria um sinal para Acás tinha que ver. Quando que Isaías foi escrito? Uns 800 anos antes de Cristo. Vocês acham que Acás ficou vivo? Ali na velhice, por volta dos seus 900 anos? Não. Então, peraí. Tem um negócio meio estranho aqui para nós. A primeira coisa que eu quero falar, esse texto também é sobre Jesus, tá? Fiquem tranquilos, vocês ouviram a vida inteira, tá certo. Mas a palavra que foi traduzida como virgem aqui, ela tem múltiplos significados na língua original. Um dos significados é virgem, mas outro significado é uma jovem recém-casada. Pergunta, uma jovem recém-casada, na época, não é nos dias de hoje não, na época do Antigo Testamento, teria um filho logo? Teria. Porque os caras estavam doidos para fazer o que pai e mãe faz, certo? E as intimidades. E eles estavam obedecendo a ordem de Deus de multiplicar. Então lá não tinha esse negócio, vamos conhecer o mundo, vamos viajar tudo, depois eu penso em ter filho. Não, já começava tendo filho. Então, uma jovem conceberá um filho, Jesus chama Emanuel? Não, chama Jesus. Certo? Se você fosse pegar lá o AR, né? AR, que é o documento aqui, né? Pegar a AR e levar o passaporte dele, não estava Emanuel. Tá Jesus. E não era Jesus Emanuel Cristo. Cristo não é nome, era título. Então, Emanuel significa Deus conosco. Jesus é Deus conosco? É. Isso ele é. Então, o que eu quero mostrar é que esse texto, qual é o sentido dele? De que existiu uma jovem que deu à luz uma criança que foi chamada Emanuel, e isso foi um sinal para Acás de que Deus está no comando das coisas. Esse é o sentido. Agora, tem aplicações. Aplicações de que Deus cumpriu isso em Jesus Cristo também. Então, o sentido é único, mas a aplicação é múltipla. Entendeu? Então, só que é aplicação múltipla de acordo com a Escritura. Não vem torturar a Bíblia para fazer teologia para você não, tá bom? Mas depois a gente conversa mais sobre... Só para deixar vocês tranquilos em relação à tradução, o hebraico é uma língua bastante simples. Então, você pensar que o hebraico é falado há pelo menos 6.000 anos. Certo? Vocês acham que uma língua em 6.000 anos pode mudar? Um pouquinho, né? Pode mudar um pouquinho, né? Você pegar o português dos seus avós, você já não fala o português que eles falavam. Se nós pegarmos o português dos nossos colonizadores, nós como brasileiros, a gente já não fala. Então, mas na simplicidade do hebraico é tão simples, que com 800 palavras, mais ou menos, a gente cobre 95% do texto do Antigo Testamento. Então, lá no seminário, lá no mestrado, eu sou obrigado, se eu quiser tirar nota boa, a memorizar umas 800 palavras em hebraico, para conseguir cobrir 95% do Antigo Testamento, sem ficar olhando para o dicionário toda hora. Essa é a ideia. Quantas palavras vocês acham que existe em inglês? Inglês. 1.000. Começou com um chute. Quem mais? Já falei, já acho que é mais. É uma estimativa, bem estimativa de engenheiro, assim, bem precisa. De 500.000 a 1 milhão. Bem preciso, de 500.000 a 1 milhão. Então você imagina como que é viver lá, né? Mas é para você só ter uma diferença da complexidade para a simplicidade do hebraico, né? Então algumas palavras vão ter múltiplos significados. Então, em hebraico tem uma conjunção vav, que você pode traduzir como e, Thales, e Kathleen, ou você pode traduzir como mas. É a mesma coisa e mas? Não. Apesar do e poder ser usado, é outra história como contraste, mas basicamente e mas, nas condições normais, eles vão ser opostos.
mas a mesma conjunção pode ser traduzida das duas formas. Então, para vocês verem que tradução é difícil, tá certo? Então, de vez em quando vai ter algum tipinho de ajuste que precisa ser feito. Então, pronto. Então, o sentido é um só. E aí, vamos ver se eu vou falar mais disso aqui. Tá, vou falar mais para frente. Continuando nessa ideia, então, do sentido único, né? Nesse sentido, é que podemos e devemos confiar somente na Escritura. Por isso o lema, sola Escritura. Sola Escritura não significa que eu só vou ler a Bíblia. Significa que eu só confio nela, como regra última, como as coisas que eu vou filtrar, tá certo? Quando há uma questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, precisamos comparar a Escritura com a Escritura. Na verdade, vemos esse procedimento na própria Bíblia. A gente viu isso aí, onde autores citam uns aos outros. Isso não significa que deixaremos, aí essa frase é minha, tá? De utilizar recursos que nos auxiliam na compreensão das Escrituras, confissões, bons livros cristãos e comentários. Contudo, eu nunca vou poder pegar um comentário bíblico só e falar assim, esse cara tem toda a verdade. Porque se toda a verdade coube em um livro, acho que a gente já não entendeu aquele que é infinito. Certo? Então, por isso que existe uma coisa que é importante, que é a tradição da igreja. Por isso que muitas vezes, quando a gente vai tentar entender alguma coisa, a gente volta lá nos pais da igreja, segunda geração de discípulos. Os discípulos que foram discipulados pelos discípulos de Jesus. A gente volta para o primeiro e segundo século. Para ver assim, como que eles entendiam. Será que nós não estamos viajando nessas interpretações novas? Eu acredito que em várias nas novas a gente está viajando. E um dia, talvez, se Deus quiser, segundo semestre, a gente vai ter um pouco disso quando a gente for estudar Gênesis, por exemplo. Já estou dando spoiler do que pode vir no segundo semestre. Tá certo? Então, a gente tem que usar confissões, nós temos que usar bons livros. Só que a diferença nossa para seitas é que esses livros nunca têm autoridade final. Tá certo? Seitas, entretanto, a autoridade final depende dos livros adicionais. Então, eu estava vendo um vídeo esses dias dos mormons, lá no Instagram. Aí, olha, a Bíblia é a palavra de Deus, mas no livro dos mormons, aí, esquece. Ou então, por exemplo, eu jamais poderia ser adventista. Jamais, porque adventista não come carne. E eu não como verdura, nós estamos num conflito sério. Né? Eu estou fazendo a dieta oposta de Daniel, eu estou do outro lado do negócio. Né? Mas, aí por que eles não comem carne? Porque a Ellen White teve uma visão. O problema de ter visão, delírio, tá? Isso aí eu tenho que dar outro jeito, é expulsar o Satanás, sei lá o que eu tenho que fazer com a pessoa, tá certo? Mas vamos avançar aqui. Ah, pronto, era isso que eu queria falar aqui. Olha só. Os reformadores atribuíam apenas um sentido histórico e gramatical primário para cada passagem de acordo com a sua classificação literária ou gênero. A interpretação de todos os textos começava aí. Então, isso aqui é para você orar por mim, tá? Quando ele fala o que os reformadores faziam, é aquilo que os pastores reformados deveriam fazer até o dia de hoje. Então, por exemplo, quando eu vou montar uma pregação para trazer para vocês, e eu vou confessar que eu ainda não comecei a fazer isso porque eu estou usando coisas que eu já tinha feito, primeira coisa que que um pastor deve fazer é ir no texto na língua original, grego e hebraico. Pegar o texto e traduzir o texto, para ver se existe alguma coisa, que existem coisas que a gente não consegue expressar com uma única palavra em outra língua. Tem ideias, porque a língua ela não é só uma questão de tradução. A língua expressa uma cultura. Então, muitas vezes, quando você usa uma expressão, se você traduzir literal, não é aquilo que a expressão está dizendo. É alguma coisa por trás daquilo. Agora, como que você traduz a Bíblia colocando a coisa por trás daquilo para que você possa entender o que está dizendo? Aí existe a figura do pastor, que deveria fazer isso. A maioria não faz, mas deveria fazer. Então, traduziu. Aí, esse é o sentido o quê? Gramatical primário. Tem coisa que o texto está falando e tem coisa que o texto não está falando. Primeira coisa. Depois vem um sentido o quê?
histórico. Aí entra outra fase do estudo, que é entender dentro do contexto o que o texto significava. Então, o sentido primário do texto está naquilo que o autor escreveu para aquele povo que ia ler. Por isso que eu falei que o sinal de Acás era para Acás. E era para o povo de Israel que fosse ler e falar assim, rapaz, e não é que é mesmo esse sinal? Esse era o sentido único. Mas quando a gente olha para a história da redenção, hoje eu consigo olhar e falar assim, Jesus cumpriu esse texto também. Aí a aplicação múltipla. Aí a terceira é a outra etapa. Então toda vez que eu for pregar aqui, se eu tiver feito minha lição de casa, eu vou ter traduzido o texto, eu vou ter estudado o contexto, eu vou ter identificado a mensagem que foi para o povo da época, para daí então eu falar assim, para nós hoje, é assim. Por isso que normalmente, se você olhar na minha pregação, se você não estiver dormindo, eu vou falar, vou explicar, o texto está falando isso, tal, tal, tal. Aí no final eu falo assim, vamos fazer algumas aplicações? Como que isso se aplica para nós hoje? E aí é a transposição do texto, e onde eu não posso também dar bola fora. Então, isso aqui é muito importante, tá? Muito importante a gente ficar atento. Então, não é o que significa para mim, você leu isso, mas você entendeu desse jeito. Não entendi desse jeito, rapaz, o que Deus está falando? Né? A gente tem que pensar dessa forma, tá bom? Então, vamos lá. Então, nenhuma parte da Escritura pode ser lida o quê? Isoladamente do restante. O objetivo de Deus, sem sombra de dúvida, é que os 66 livros sejam lidos como um livro. Então, lá o lema do seminário que eu estou estudando é todo o conselho de Deus. O que significa? Significa que eles estão preparando pessoas que podem ou não ser futuros pastores e que esses pastores têm que estar habilitados a lidar com toda a Escritura, porque o povo de Deus precisa de toda a Escritura. Simples assim. E eu não posso ler isoladamente. Se eu ler só um lado e não ler o outro, vai ficar desequilibrado, né? Então tá bom. Não quer passar, não? Chegamos, hein? Último parágrafo. O juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares. O juiz supremo, em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito falando na Escritura. É o Espírito falando com você? Mas é na Escritura. Então, se a pessoa vier te falar uma baboseira, então tem uma história lá do meu tutor, né? Um dia, muito bom, um dia chegou uma mulher para ele na reunião de oração e falou assim, pastor, tem uma profecia para o senhor. Ele falou, fala, minha irmã, fala aí. Ela falou lá os negócios, ele ficou ouvindo. Eu falei assim, mas só fala se for coisa boa, se for coisa ruim eu não quero ouvir também não. Aí falou lá, tal, terminou. Terminou, eles oraram. Aí ele falou assim, vou te ensinar uma coisa. Próxima vez que você quiser dar uma profecia para mim, só abre a Bíblia e lê. Que é esse o jeito que a profecia se revela. Esses negócios que você faz aí não está certo, não. Deus não comunica desse jeito mais. Então, é o Espírito Santo falando na Escritura. Isso aqui é importante, porque é por isso que é possível que pessoas leiam a Escritura, conheçam a Escritura, mas não entendam a Escritura, porque elas não têm o Espírito. Certo? Se a gente pegar Paulo, antes de Atos 9, ele conhecia bem o Antigo Testamento. Eu creio que ele poderia citar o Antigo Testamento de cabeça. Igual eu tenho um professor que tem de cor, o Novo Testamento em grego. Tá certo? Você não quer memorizar uns versículos, tá bom? Ele decorou lá. Tem cara que é diferenciado, né? Então, é o Espírito falando na Escritura. E isso é uma coisa que... essa é uma característica exclusiva da Bíblia. É o livro, as frases de jargão, assim, de peso, né? É o livro que não é você que lê, é ele que te lê. Não é ele que discerne pensamentos e desejos, que penetra o íntimo do ser humano. Então a Bíblia nos lê. Então é por isso que quando você lê, o Espírito, através dela, está falando com você.
E normalmente não é trazendo revelações, não, é te condenando de pecado, é te trazendo encorajamento no tempo de dificuldade, né? Então, trazendo conforto no sofrimento. É isso que a Escritura faz. Por quê? Porque é o Espírito falando na Escritura. Então você tem a Escritura, que é a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Lá em João. Jesus. É Deus se revelando. Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus e é o Espírito que fala através da palavra. Por isso que ela é poderosa. Por isso que ela é o livro mais odiado no mundo, mas ao mesmo tempo é o livro mais vendido do mundo. Por isso que nunca existiu e nunca existirá um livro como esse. Por isso que nós somos um povo do livro. Por isso que eu gosto de andar com ele. Tá certo? Então vamos ver aqui, ler umas passagens bíblicas aqui. Olha lá Mateus 22. Olha, e por acaso é a passagem do casamento na vida futura, hein? Respondeu-lhe Jesus. Qual que é o errais? Então Jesus não tinha esse negócio de ser inclusivo. A verdade dele. Não, vocês estão errando. Ó. Errais. Errais o quê? E nem o poder de Deus. Então os caras estavam fazendo uma pergunta, assim, vocês estão errando, vocês não estão nem pensando direito, vocês não estão pensando em termos bíblicos. Para ajustar o que está aí dentro da cabeça de vocês são meio lerdinho. Tá certo? Então vamos lá. Efésios 2:20. Edificados sobre fundamento dos apóstolos e profetas. O que significa isso aqui? Antigo e novo. Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, ou seja, ele quem dá essa estruturação toda para esse livro. E Atos 28:25, e havendo discordância entre eles, peraí, não existe discordância entre crentes, tá certo? Há umas certas e outras erradas. Despediram-se dizendo Paulo essas palavras. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías. Então, assim, tem hora, por isso, eu não, acho que eu já falei isso aqui. Fundamente aquilo que você crê nas Escrituras. Porque senão você tem uma ideologia. Se você tiver ideologia, é pensamento teu, aquilo que você gosta, aquilo que você favorece. Você fundamenta na Escritura aquilo que Deus quer, aquilo que Deus gosta. Em última instância, a gente vai ficar brigando por ideologia, a gente está deixando a Escritura de lado, por exemplo. Então, por isso que a gente tem que voltar para as Escrituras e fundamentar as nossas crenças nas Escrituras. Terminamos e sobrou tempo para fazer o que eu queria. Então, ao longo dessas últimas 5 semanas, quem não vê em todas, recomendo que assista no YouTube. Tem uma aula boa do Lucas e depois tem outras minhas. E aí, nessas 5 semanas, nós vimos de maneira resumida esses 10 parágrafos. Então a gente aprendeu o porquê que Deus se revelou nas Escrituras, o porquê que nós precisamos da revelação especial que é a Bíblia. Nós vimos o conteúdo das Sagradas Escrituras, como esse livro é composto, 66 livros. A gente falou sobre os livros apócrifos e por que eles são apócrifos, por que não faz sentido, o porquê que a Igreja Católica Apostólica Romana está estragando o cânon dela, enfiando o livro que não é Bíblia. A gente viu a autoridade das Escrituras, que vem do próprio Senhor. A gente viu o porquê que a gente deve ter um apreço a essa Escritura e como o Espírito nos convence de que ela é a palavra de Deus. A gente viu que essa Escritura ela é suficiente para tudo que a gente precisa na vida, para viver uma vida que agrada a Deus. A gente viu que a Escritura, ao mesmo tempo, ela é complexa e ela é simples. A gente viu as línguas originais e a importância das traduções, que eu mesmo tenho uma dificuldade. Né? O Lucas falou um negócio aqui, eu não gosto que eu falando essas coisas. Não, porque o pastor traduziu do inglês para o hebraico. Não fiz isso não, foi do hebraico para o inglês. Se fosse do inglês para o hebraico, eu estava melhor ainda do que eu... E eu traduzo com dificuldade, tá? Eu usando ferramenta, eu não sei de cor não, nem inglês eu sei direito, e nem português eu sei direito. E a gente aprendeu então hoje também sobre essa ideia da analogia da fé, né? De que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e de que o juiz de todas as coisas é o Espírito Santo falando na Escritura. Então, quando tiver controvérsia entre nós aqui, tem que ser o Espírito Santo que vai resolver através da Bíblia. Ele não vai aparecer aqui, uma revelação, não, vamos lá para a Bíblia, e aí dá uma dificuldade para nós, né? Porque tem que sentar e, estudar. Tá certo? E aí, eu quero fazer algumas perguntas para vocês,
Prova. Quem reprovou, volta para casa, assiste todas as aulas. Brincadeira. Parece? Pronto. O que mais te marcou? E aí eu quero que algumas pessoas falem brevemente, se tiver alguém que vai falar, né? O que mais te marcou no estudo da confissão de fé até agora, nesse primeiro capítulo? A gente só usou o primeiro capítulo. O que mais te marcou nessas 5 semanas? Ó. Tem muita... Pode, lógico. No Antigo Testamento, acho que o que mais me marcou foi a confirmação do que está sendo escrito. Sim. Tá. O que está no Antigo Testamento está no Novo, e o Novo volta lá no Antigo Testamento para confirmar aquilo que foi dito pelos profetas e que está acontecendo no Novo Testamento. E que quebra um pouco aquela ideia de que existe um Deus de graça no Novo e um Deus de juízo no Antigo. Porque Deus mudou, porque Deus é diferente. Não, é o mesmo Deus, e ele se confirma no Antigo e no Novo Testamento igualmente. É isso aí. Maravilha. Mais alguém? Não? É muito encorajador. Tá aqui com vocês todas as semanas, é demais. Então tá bom, é o que tem para hoje, né? Mas é normal. Vamos lá. Pergunta. Houve alguma mudança na maneira como tu enxergas a Escritura? Houve? Sim, não, talvez. Genuíno? Tá vendo como estudar um documento que é fundamentado nas Escrituras nos ajuda a entender melhor a Escritura? Então, quando vierem falar para você, porque lá na igreja presbiteriana tem esse negócio de confissão, não é Bíblia, só preciso da Bíblia, já dá um tapa na cara da pessoa. Mentira. Não faz isso. Não faz isso. Aí você vai falar, não, você está entendendo tudo errado. Todo mundo tem uma confissão. Você só não tem coragem de escrever a sua. A gente tem a coragem de escrever a nossa, né? Então tá bom. Essa maneira que mudou, foi para melhor ou para pior? Então tá bom. Parece aqui. Em qual área da existência humana não existe espaço para a Escritura e por quê? Então, todas as áreas da existência humana precisam da Escritura. Portanto, nunca deixem falar. Nunca. Mas isso é coisa de crente. Mas que coisa de crente, rapaz? É coisa de quem criou esse negócio todo que você está vivendo. Não existe área da vida em que a gente não tenha um lugar de fala. Tá certo? Então, odeio o lugar de fala. Odeio o lugar de fala. Por que eu odeio o lugar de fala? Porque é uma forma de separar as pessoas. Eu vou te falar uma coisa. Por isso que eu tenho lugar de fala para falar sobre a criação de filhos. Mesmo não os tendo. Por quê? Porque Deus estabeleceu como os filhos devem ser criados. Eu não preciso adulterar para falar sobre adultério, preciso? Não. Mas para falar de filho, o povo quer que eu tenha. Eu tento. Tem 15 anos. Tem 15 anos que a gente tenta ter filhos. Mas o ponto que vocês precisam entender é que a Bíblia tem, de fato, um posicionamento direto ou indireto. Direto, ou como diz lá no texto, a gente pode inferir claramente das Escrituras sobre todos os assuntos. E digo mais, a resposta para as angústias da sociedade, somente nós podemos dar. Se tem alguém que tem resposta para o problema do mundo, somos nós. E somos nós por quê? Porque Deus se revela na Escritura e somos nós que fomos encarregados de levar a Escritura para o mundo. Somos nós os encarregados de dar resposta, lá em 1 Pedro, fala assim, que temos que dar razão da nossa esperança. Somos nós que somos chamados e enviados por Deus para levar do Evangelho, de anunciar as boas novas. E aqui já casando com o tema da mensagem de hoje. Então, somente nós que fomos regenerados pelo Espírito Santo, somos habitados pelo Espírito Santo, temos condições de ler a Escritura, entender a Escritura e responder e dar um posicionamento correto para aquilo que acontece no mundo. É por isso que em assuntos polêmicos, crente não tem que ter medo de entrar. Se você estiver fazendo sua lição de casa, lendo a Bíblia,
Você não tem que ter medo de entrar. Fundamenta não no que você crê, não no que você pensa, naquilo que a Bíblia fala. E aí você pode falar de maneira tranquila aquilo que Deus. E se você tiver dificuldade, quiser ajuda, procura os presbíteros, eles podem te ajudar, tá certo? Qual é a origem da autoridade das Escrituras? Agora, quais as consequências desse fato? Uma vez que Deus é o autor da Escritura, qual que é a consequência disso? Ela é verdadeira, está dando as regras do jogo. Então a ideia, aqui vocês vão ouvir esses termos já ouviram em algum momento, ela é então inerrante, suficiente, inspirada e autoritativa. Autoritativa, ela dá as regras do jogo. Ah, mas eu acho. Tô nem aí pro que você acha. Tô nem aí o que você acha. Paulo mesmo fala. Né? Tem uma das cartas de Paulo, aí eu vou pôr na linguagem do Léo. Eu não tô nem aí pro que vocês pensam. Não tô aí pro que eu penso. Porque eu tô preocupado com o que Deus pensa. É isso que Paulo fala. Tem uma carta que ele fala isso aí. Depois vocês achem onde está essa referência. E com essas palavras não adianta procurar no Google. Então vai ter que ler, né? Então, uma vez que Deus é quem dá a autoridade das Escrituras, isso muda todo o jogo. Isso muda a maneira como a gente chega para esse livro. A maneira como a gente lê esse livro, a gente ama esse livro. E a maneira como a gente tem que submeter a tudo que ele fala em todas as áreas da nossa vida. É fácil? Não, porque nós somos egoístas, nós somos orgulhosos. Nós temos um monte de área ainda que precisa ser ajustada na nossa vida, né? E, volta, olha aí, ó. Alguém querendo terminar com a aula. Espera aí que tem a quinta pergunta aqui. Oh. Então vai, ó. Diante de tantos assuntos controversos em nosso tempo, aborto, alimentação, hoje tem os veganos, tem os não sei o quê, tudo problema de teologia isso aí. Droga, educação de filho, ideologia de gênero, imigração, homossexualidade, união que não seja heterossexual, relação afetiva, homem-animal, e assim por diante. E assim por diante. Qual deve ser a postura do cristão? A gente tem resposta para essas coisas. Então, diante desses assuntos, vá para as Escrituras. E tem um ETC aqui, ó. Tem mais coisa, tem um etc aqui. Eu trouxe só uns mais polêmicos, né? Porque eu gosto de polêmica. Né? Eu não tenho problema com polêmica. Então, nós temos condições de dar resposta para essas perguntas, para essas polêmicas, para esses problemas do nosso tempo. Nós temos condições. Mas para isso, vai demandar uma vida de oração, uma vida de leitura e meditação bíblica, uma vida de submissão às Escrituras, uma vida de caminhada com Deus. Para que a gente possa, cada vez mais, levados pelo Espírito, ter o nosso coração conformado à imagem de Cristo, ser nos aproximados mais de Deus, para que a gente pense mais aquilo que Deus, os pensamentos de Deus do que os nossos. E aí a gente vai poder se posicionar. Tá certo? Ou tá errado? Vocês já não responderam nada na primeira. Dá um ânimo aí. Fala, não, tá certo, é isso aí, tamo junto. Então pronto. Então hoje eu estourei só 3 minutos. Uma grande conquista, tá certo? Pedi aí pro Roberto, que tá dando bobeira ali em pé. Ora por nós aí, Roberto. Pai Santo bendito, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor para lhe agradecer pelas nossas vidas, para lhe agradecer porque o Senhor nos trouxe aqui para estudar a Tua Palavra. E nós lhe agradecemos, meu Pai, porque podemos sentir o Teu Santo Espírito a falar com cada um de nós. Nós pedimos, meu Deus, que o Senhor possa nos abençoar durante este dia, possa abrir a nossa mente, abrir o nosso coração e aceitar o culto que é devido a Ti. E agradecemos também pelo coffee break que teremos agora. E o nosso corpo também possa ser alimentado. E que logo mais, meu Deus, nós podemos Te adorar com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Nós oramos desde já agradecidos por tudo, no nome santo, precioso de Jesus e para a glória eterna de Jesus. Amém. Amém. Amém.